O direito sucessório brasileiro permite que os bens se movimentem, troquem de mãos com uma velocidade assustadora e de uma maneira muito contraintuitiva. O seu o ex-marido, ex-esposa, ex-companheiro ou ex-companheira do seu atual companheiro ou companheira, talvez sejam seus herdeiros, talvez herdem bens que você ou gerações anteriores à sua gastaram anos construindo. Assista este vídeo até o final, por favor, e deixe o seu comentário. Deixe a sua opinião. Me diga o que você pensa sobre isso. Meu nome é Guilherme Colim, do canal Saiba Direito, sócio do escritório Colim, Ramos e Jesus Advogados. Por favor, curta, comente, compartilhe. Por favor, não pule as propagandas. Vamos lá. Olha só, vamos imaginar a seguinte situação. Meu pai e a minha mãe ainda são vivos, graças a Deus, mas vamos imaginar que eles já fossem falecidos e eu tivesse herdado os bens dele. Aí eu tenho um filho de uma relação anterior. E aí eu tenho uma união estável com alguém que também tem um filho de uma relação anterior. E eu tenho os meus bens que eu herdei ou talvez que eu tenha adquirido ao longo da vida, não vem ao caso. São bens meus, não foram bens construídos pelo casal, são bens meus. Estou fazendo esse parêntese apenas para aumentar a tensão do vídeo. E aí, nós estamos viajando, eu, a minha companheira e o meu enteado. Nós três estamos no carro. Nós nos envolvemos em um acidente e eu morro na hora. Quando eu morro, os meus bens, eles não serão burocraticamente transferidos. Não será aberto o inventário instantaneamente. Mas os meus bens, o direito sobre os meus bens passarão para os meus herdeiros. E, de acordo com o Código Civil atual, os meus herdeiros necessários são os meus filhos, e no meu exemplo eu tenho apenas um, na vida real eu tenho mais de um, tenho dois, mas no meu exemplo eu tenho apenas um, e a minha esposa, ou companheira. Então eu morri na hora naquele acidente. Ela, a minha esposa, adquiriu o direito sobre metade do meu patrimônio, e não importa de onde veio esse patrimônio. E não importa se nós somos casados pela comunhão parcial de bens, comunhão universal de bens, ou pela separação de bens. Exceção feita para a separação obrigatória de bens. Então, ela adquiriu direito a 50% dos meus bens e meu filho, que não estava no carro, estava na casa da mãe dele, talvez, adquiriu o direito aos outros 50%. E aí, ela morre 2 dias depois. Vamos imaginar, ela morreu 2 dias depois. O filho dela adquiriu os direitos hereditários no instante da morte dela. Ela morreu 2 dias após o acidente, 2 dias após o meu óbito, e ela talvez nem soubesse que eu tinha falecido. E aí ela falece e o filho dela adquiriu direito à herança sobre todos os bens dela. Os bens dela serão um conjunto de bens que ela já tenha no nome dela, caso tenha, e os vários bens que não estão no nome dela, mas que ela tem direito sobre eles, que inclui os bens que ela herdou de mim. Não foi transferido para o nome dela, mas isso não vem ao caso. E aí o filho dela terá direito a receber todos os bens dela. A morte dela não devolverá para o meu filho ou para o meu lado do casamento os bens que ela herdou de mim. Não devolverá. E aí vamos imaginar que o filho dela faleça 3 dias depois dela. Então, no meu exemplo, eu morri no momento do acidente, ela morreu 3 dias depois, e 1 semana depois morre o filho dela. Quem são os herdeiros do filho dela? A mãe dela e o pai dela, mas a mãe dela já é falecida, porque faleceu 3 dias antes, então sobrou o pai. Aí, então, quem será o único herdeiro daquela criança? O pai dele. E aí, quando, depois do velório de todos, depois de alguns dias, alguém abrirá um inventário, o meu inventário. E aí, quem participará do meu inventário? O meu filho terá direito a apenas 50% dos bens que eu tinha no momento do óbito.
Os outros 50% foram para minha esposa, mas como ela faleceu depois, foram para o filho dela, e como ele faleceu depois, foram para o pai dele. Então, a discussão judicial no processo de inventário envolverá o meu filho e o ex-marido, o ex-companheiro, o pai do filho da minha falecida esposa também. Então, aquilo que o meu pai e a minha mãe trabalharam uma vida inteira pensando em deixar, pensando em produzir uma proteção patrimonial para mim e também para o neto deles, meu filho, em parte irá para uma pessoa que eles talvez nem conheçam ou talvez tenham conhecido e sequer gostem deles. E isso não é, de acordo com a lei atual, isso não é passível de discussão. O cônjuge, pela lei atual, é um herdeiro necessário. Ou seja, ainda que o casal, vamos imaginar, antes do acidente, o casal converse e pense o seguinte: olha, querida, eu tenho tais bens aqui que eu herdei do meu pai, da minha mãe, ou que eu construí ao longo da vida, e eu quero que esses bens fiquem para o fulaninho, meu filho. E ela responde a mesma coisa: pois é, querido, eu também tenho os bens que eu herdei do meu pai, da minha mãe, também tenho algumas coisas que eu comprei ao longo da vida, e eu quero que isso tudo fique para o meu filho. Mas nós nos amamos e nós queremos uma relação pautada pelo amor puro e verdadeiro. Mas eu não quero ser tua herdeira, ela me fala. E eu digo: eu também não desejo ser teu herdeiro. Eu digo para ela. E aí, esta vontade não tem respaldo legal de acordo com a lei atual. Este vídeo está sendo gravado em março de 2025. Não existe essa opção. É quase de tudo ou nada. Em quem morre primeiro, deixará para o cônjuge uma parte da sua herança, independentemente da combinação e da vontade daquele. O projeto de reforma do Código Civil pretende tirar o cônjuge da linha de herdeiro necessário. Na regra atual, os herdeiros necessários são os filhos, caso não haja filhos, os ascendentes, pai e mãe, e caso não haja nem filhos, nem pai e mãe, será o cônjuge na sua integralidade. Caso haja filhos e cônjuge, eles competirão, eles dividirão aquele bolo hereditário, aquele montante hereditário. Com o projeto de reforma do Código Civil, o cônjuge deixará de ser herdeiro necessário e irá para o terceiro lugar na ordem sucessória. Mas o projeto do Código Civil, o projeto de reforma do Código Civil ainda não foi aprovado. É a grande tendência que seja aprovado nesses termos, mas isso ainda não aconteceu. Hoje, a renúncia recíproca de herança não é respeitada pelo Poder Judiciário. O casal assina um milhão de documentos, expressa de todas as formas o desejo de renunciar à herança do outro. E isso não tem amparo legal. Existem algumas decisões que respeitam, mas é uma tendência minoritária na jurisprudência atual. O projeto de reforma do Código Civil pretende contemplar esta opção, pretende aumentar a autonomia das pessoas acerca dos seus próprios bens. Queridos inscritos, por favor, me digam o que vocês pensam sobre este regramento e me digam também o que vocês pensam sobre a obrigatoriedade de ter o seu cônjuge como herdeiro, dele ser herdeiro necessário. Grande abraço e até o próximo vídeo.